Vamos falar agora de condutores e isolantes. É conveniente classificar os materiais em termos de sua capacidade de conduzir, ou seja, de transportar cargas elétricas. Os condutores, a carga elétrica pode se mover livremente, enquanto que nos isolantes a carga praticamente não se desloca no material. Então, exemplos de isolantes são o vidro, a borracha, a madeira. Quando um isolante é eletrizado, apenas a parte que é ali atritada, que é esfregada diretamente, ela fica eletrizada. O resto do material, o resto do objeto, não fica. Os metais são, em geral, bons condutores, como o cobre, o alumínio, a prata. Quando uma parte de um material condutor é atritada, é eletrizada, a carga rapidamente se distribui por toda a superfície do objeto, então que ele fica como um todo eletrizado. Claro que se o objeto não tiver nada que o isole de outros objetos ou mesmo da mão de quem está atritando, né, sendo ele condutor, ele vai acabar por conduzir, né, ou seja, fazer esse transporte de cargas para esses outros objetos ou para a mão de quem está segurando e ele vai ficar praticamente eletricamente neutro. Então, para eletrizarmos condutores, nós temos que tomar o cuidado de isolá-lo dos demais objetos. Ainda existe um terceiro tipo de material que são os chamados semicondutores. Eles têm as propriedades deles entre os isolantes e os condutores. Os exemplos mais comuns são o silício e o germânio, que em algumas situações conduzem e em outras situações eles não conduzem. E essa condição de condução ou não condução, ela ainda pode ser modificada pela inclusão de átomos de outros elementos, num processo que é conhecido como dopagem. Esses materiais são a base da eletrônica moderna. Então, nós dizemos que um condutor, né, ou um sistema está aterrado quando este condutor está ligado à Terra por um fio condutor. A Terra é um enorme, muito enorme, né, gigantesco condutor, que pode ser considerado como um poço infinito, né, uma fonte infinita de cargas elétricas. Então, que pode tanto ser retirada quanto colocada. Então, o aterramento ele é o processo de ligar o objeto à Terra e que nos permite entender o processo de eletrização por indução, por exemplo, né? Ou seja, aquele processo de eletrização pela mera aproximação de um objeto carregado, né, de um outro objeto sem fazer contato. Então imagine uma esfera de metal, né, ou seja, condutora, eletricamente isolada. Se nós aproximarmos um objeto carregado, por exemplo, negativamente dessa esfera, pela repulsão entre cargas elétricas iguais, haverá um afastamento dos elétrons que estão mais próximos do objeto que está carregado, né, desta esfera. Então, ela vai ficar positivamente carregada ali, próximo aonde está o objeto negativamente carregado. E o outro lado da esfera, o extremo oposto, vai receber esses elétrons e, portanto, vai ficar eletricamente carregado negativamente. Esse efeito ele vai embora na hora que eu afasto o objeto que está carregado. Porém, se eu fizer este mesmo procedimento com esta esfera conectada à Terra com um fio, né, com um fio condutor, na hora que eu aproximo o objeto carregado, né, dessa esfera condutora aterrada, o objeto que estava falando negativamente carregado, os elétrons que se deslocaram, eles se deslocam para a Terra através do fio condutor. E se a gente corta o aterramento, ou seja, desliga o fio, aquela esfera permanecerá carregada, no caso, eletricamente carregada de forma positiva, mesmo com o afastamento do objeto que estava carregado. Ou seja, eu tenho um processo de
eletrização sem contato, né, que é chamado de indução. Esse procedimento, ele, de forma semelhante, ele também ocorre em isolantes, porém sem esse deslocamento de elétrons que nós estamos citando aqui. Então, na presença de um objeto carregado, ocorre o que a gente chama de polarização, que é um leve deslocamento do centro de cargas elétricas positivas e negativas do objeto lá, né, isolante. Geralmente, esse centro de cargas nas moléculas neutras ele é igual, ele é junto. Então, ocorre um pequeno deslocamento para um lado e para o outro, né, da carga do mesmo sinal para longe e do sinal igual, sinal diferente para mais próximo do objeto carregado que está próximo naquele objeto neutro. Então, ele gera uma carga que a gente diz de induzida também, né, na superfície desse objeto eletricamente neutro isolante. Eu não posso, nesse objeto eletricamente neutro isolante, conectá-lo à Terra, porque não existe o deslocamento de elétrons, né, ou de cargas. Porém, o objeto fica momentaneamente eletricamente carregado, ele se comporta como objeto eletricamente carregado por causa da polarização. Isso explica por que objetos carregados conseguem atrair ou ficar grudados em objetos neutros, isolantes, por exemplo, porque eles se polarizam, certo?